Fala galera, meu nome é Alexandre, eu sou estudante de medicina e hoje eu vou trazer um vídeo para falar aí para vocês como que tá esse retorno da faculdade, né? Final das férias, começou finalmente o terceiro ano, tem muitas novidades aí do ciclo clínico que começou aí para vocês. Peço que vocês se inscrevam aí no canal, tá gente? Que vocês ativem o sino de notificações e me sigam no Instagram, porque eu posto tudo lá, eu atualizo muita coisa para vocês. Segue lá no Instagram e a gente tem muita coisa para conversar. Depois da vinheta a gente conversa. Começamos, né? Começou o terceiro ano, começou bem intenso assim. Eu até comentei com alguns amigos que, sei lá, tipo, a gente retornou agora e eu me sentia mais cansado do que em final de semestre. Tava parecendo que a gente já tava ali se aproximando no final de semestre, mas só era a segunda semana de aula. Bom, a gente tem algumas disciplinas que entraram, tem algumas que mudaram algumas coisas, por exemplo, atenção primária à saúde, a gente não vai mais ficar indo para a UBS, a gente vai ter muita coisa interessante com relação à simulação de atendimento, simulação de consulta. As simulações elas são pautadas no método clínico centrado na pessoa, então a gente teve isso daí na primeira e na segunda etapa, e isso vai retornar, mas agora a gente vai aplicar mais e vai aprimorar esse atendimento simulando situações ali com os atores. A gente não vai mais ficar fazendo visita em UBS, que nem a gente fazia, mas tem algumas coisas que eu vou trazer aí para vocês. A gente não vai ficar sem estágio, a gente vai fazer estágio, porque agora a gente vai tá fazendo ambulatório, né? Antes, gente, uma coisa legal que a gente praticamente está tendo aula só com médicos. Antes a gente tinha outros profissionais. Semiologia é o primeiro choque, assim. A gente está tendo eletrocardiograma, é muito difícil, gente. Peguei até alguns livros assim de recomendados melhores assim para conseguir entender melhor, mas é uma assim, o primeiro conteúdo assim que eu tive contato do clínico que deu aquele susto assim, porque é bem complicado mesmo. Mas ainda estamos aí em aprendizado, então pela prática, né, pela intensificação de visualizações e também pela resolução de exercícios, a gente vai aprender isso daí. Tutoria, né? Tutoria a gente está começando com dor, módulo complicado, gente, porque pega ali principalmente uma parte de neuro, uma parte bem pesada, assim, com relação às vias da dor. Então não é um assunto simples de tratar. E a gente já viu, por exemplo, o primeiro problema, a gente viu o conceito geral, assim, de dor e as vias de dor. E agora a gente viu dor visceral. E os próximos problemas vêm aí, né? São 5 problemas, já fizemos 2 fechamentos, então vamos pro terceiro problema agora. E logo acaba, né, o primeiro módulo. São 3 módulos, tá, gente? Morfologia agora a gente tem práticas funcionais, a gente tem a parte de patologia ainda, e a gente tem a parte de farmacologia entrando aí na parte de morfo. Tá, outra disciplina, a práticas clínicas, que eu falei para vocês, que é de ambulatório, né? Então a gente tem 3 ambulatórios para fazer esse semestre. Então eu tô começando com o ambulatório de pediatria. Então a gente tá indo lá pro Jardim Record e a gente chega lá e com grupo tudo, e a gente tem que chegar com tudo meio que esquematizado. Então fazer anamnese, fazer exame físico. Então na próxima semana a gente já vai começar efetivamente com os atendimentos, e a ideia é que cada um consiga fazer atendimento individual. Então, torcer para ter bastante paciente para todo mundo conseguir atender de boas é o primeiro desafio, né? Depois a gente vai se eu não me engano, a gente vai para ginecologia e obstetrícia, e depois o último ambulatório que a gente vai fazer vai ser o ambulatório de clínica médica. Então agora a gente já tem ali uma questão da prática bem interessante ali para poder treinar o que a gente aprendeu na faculdade nesse período. E é isso. Práticas clínicas é estágio. Então a gente vai para ambulatório e faz estágio. Tá. E outra disciplina que entrou agora é a habilidade de raciocínio clínico. Eu achei bem legal,
a disciplina, a gente recebe um caso clínico e a gente se divide em 3 pessoas, três pessoas, assim. Então, as 3 pessoas vão, a gente vê ali o caso e vai tentando chegar nas hipóteses diagnósticas, né? E tem que ter toda uma linha de raciocínio para conseguir meio que definir, chegar num diagnóstico. Os 2 primeiros casos, né, a gente tá tendo em habilidades de raciocínio clínico, a gente tem raciocínio clínico pediátrico e tá tendo raciocínio clínico adulto. E eu acertei os 2 diagnósticos primeiros. O primeiro era uma cefaleia primária, do tipo em salvas, então teve algumas coisas ali que fez eu diferenciar bastante, principalmente o fato de ser unilateral, a questão de acometer mais homens, etc. Então teve alguns fatores ali que fez eu determinar que era isso e ajudou bastante no raciocínio. E a outra foi no pediátrico, né? Foi virose, mas tem bem mais específico do que isso, né? Era rotavírus. E o que foi determinante ali para chegar foi a característica da diarreia, claro, mas tinha uma questão ali que eu nem cheguei no raciocínio diretamente por conta disso, mas daria para ter matado só olhando o calendário de vacinação, né, da criança, que a criança não tomou rotavírus, mas eu fui mais na linha de raciocínio com relação a forma de contágio e também porque a irmã do paciente também se contaminou e ela tinha 4 anos ali. E também outro raciocínio foi a questão da epidemiologia. Então foram alguns pontos assim que também ajudaram a chegar no diagnóstico. Teve outras coisas ali que eu pensei na hora que eu não tô lembrando aqui para trazer para vocês. Mas também acertei o diagnóstico. Então, quem sabe aí eu não vou ser um bom diagnosticador, hein, gente? Porque eu bati o olho e falei, mano, é isso. Então, assim, eu vou só filtrando as informações e o que é mais relevante ali do caso clínico para tentar chegar na conclusão, no filtro. Então, eu achei bem legal essa disciplina. A gente não precisa ter estudo prévio, não precisa ter o conhecimento específico. O mais importante ali é você desenvolver a linha de raciocínio e você utilizar as ferramentas adequadas para você chegar no diagnóstico. Outra novidade que a gente não tem mais aulas de sábado, uma coisa muito, muito útil, muito, muito boa pra gente. Não que isso tenha facilitado as coisas, porque o semestre está bem complicado, já começou com uma voadora já nas costas, e eu modifiquei, eu não tô mais trabalhando agora de madrugada, eu tô trabalhando, por enquanto, das 17h40 até as 23h40. Aí todo mundo fala, mas e aí, você vai conseguir estudar isso, aquilo? Sim, gente, eu consigo sair da faculdade e chegar no serviço tranquilamente. Então, é a primeira modificação. Outra coisa que pelo menos eu tô conseguindo dormir à noite, né? Isso daí acabou me ajudando nessa parte, que eu vivia só de cochilo, né? Quando eu trabalhava de madrugada. E o único mal é que tive que sair de algumas coisas, por exemplo, a liga acadêmica que eu fazia parte de neurocirurgia, eu tive que sair porque tinha várias atividades no horário da noite, assim, que são horários meio livres, assim, que a gente tem, e eu não poderia participar, então para mim não faz muito sentido fazer parte, então eu acabei saindo. Aí eu tava no cargo de diretoria, de tesoureiro, consegui fazer bastante coisa no cargo, aprender bastante coisa, e se fechou o ciclo de forma antecipada por conta disso, né? Mas é isso aí, gente. Por enquanto as coisas estão funcionando dessa forma. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aí, tá, gente? Nos comentários. Se tiver sugestão de vídeo, mandem aí, tá? E é isso. Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações. E, por favor, gente, me sigam lá no Instagram, tá? Porque eu posto muita coisa da minha rotina ali, é mais prático. Eu posto tudo na hora. E é isso. Tô lá em Pinheiros agora, né? A gente antes estava no campus de Imperatriz Leopoldina, mas agora a gente só tá fazendo medicina ali em Pinheiros, e ali é muito bom, espaço excelente, é mais direcionado também, e a biblioteca ali eu gostei demais, e é isso. Segue aí, se inscreve no canal e me segue lá no Insta, tá, gente? É nóis, sucesso, tchau!